Como estamos? Como estamos? Vocês estão empolgados? Eu vi que tem muita gente empolgada para essa live de hoje. Muita gente que terminou de ler o livro agora. Acabei o livro faz pouco tempo, memória fresquinha. Eu terminei ontem também. Terminei Coroa da Meia-Noite ontem. E tem muita coisa para comentar, tipo, principalmente de coisas que eu meio que não lembrava, assim, que aconteciam. Então eu vou tentar seguir o mesmo fluxo da outra live. Quem não participou da primeira live que a gente fez aqui, que foi a de Lâmina da Assassina, a gente basicamente vai batendo os comentários, as cenas mais importantes, e tudo isso é com spoiler, tá? E então, quem não leu o livro, eu recomendo que dê uma segurada aí, porque vão ter muitos spoilers, ainda mais que esse segundo livro ele meio que constrói uma outra narrativa do que a gente vai ver aí no decorrer da série. A live era pra ter sido na semana passada. Só que na semana passada eu não consegui fazer, então a gente vai fazer hoje. E já tá rolando a leitura de Herdeira do Fogo. Até o nome Herdeira do Fogo me deixa colapsando. Eu amo esses títulos, eu amo esses títulos. Oi, Thaís! Boa noite, Aline. Obrigado pelo sub de 4 meses. Léo, por favor, me fala, você que leu inglês, como é o nome da cachorra da Selena em inglês? Porque ligeirinha é complicado. É Fleetfoot. É, a tradução tá certa, Fleetfoot. Pezinhos rápidos, ligeirinha. É Fleetfoot o nome dela. Eu acho esse nome muito engraçado de se falar. Inclusive, fazer essa releitura em inglês é muito legal porque você aprende meio que o nome correto das coisas, assim, é, no inglês, né? Então tem, tipo, muitos nomes de lugares que eu descobri que eu falava completamente errado. Então é muito, muito bom de fazer essa experiência. E olha só a quantidade de coisa que eu marquei. Tipo, eu marquei muita coisa. É um absurdo de post-it que eu gastei aqui. É um absurdo de post-it que eu gastei aqui. Você não conseguiu terminar, Manu? 90% que ódio, porque tava muito bom. Bom, eu anotei por ordem de acontecimento as coisas do livro, né? As cenas. Então vai chegar o momento aí que eu vou, acho que, vou te dar uma cancelada pra você não me ouvir, porque tem um spoiler muito grande que você vai pegar se você ouvir o que eu tenho pra falar. O que você acha de você ir ler esse livro? Me muta e vai ler. O tamanho do livro em inglês. Sim, sim. Oi, Ronan, muito obrigado pelos 21 meses. Muito obrigado pelos 21 meses. Mas vamos lá. Vamos começar a conversar sobre Coroa da Meia-Noite, então. E eu acho que falar especificamente sobre o que é a história, né? A gente tem um acontecimento muito específico no início do livro, que é o momento em que a Selena já é a campeã do rei, então ela venceu lá no primeiro livro, lá em Trono de Vidro, ela venceu a competição, agora ela é a campeã do rei, e o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que entregar cabeças dos inimigos do rei. É basicamente esse o plot inicial de Coroa da Meia-Noite, e aí, a partir desse plot, a gente vai ver o desenvolvimento dela e dos outros personagens em torno dela. Principalmente do Dorian e de Kaol. Porém, a gente vai ter muito mais participação do Kaol do que o Dorian, porque ele é um personagem que, por estar muito mais ligado com a questão do próprio pai, né, por estar lá no topo da hierarquia, ele acaba tendo poucas participações nesse livro, e as participações que ele tem são muito bem pontuadas, assim, principalmente com relação ao desenvolvimento e os poderes dele, que é algo muito legal que a gente tem já
nesse segundo livro. Mas aí a história começa então com a gente descobrindo que a Celaena precisa entregar a cabeça de algumas pessoas pro rei, só que ela é uma pessoa muito desconfiada. A gente sabe que ela não vai simplesmente ir lá matar as pessoas e entregar de mão beijada pro rei. Porque primeiro, o rei não falou o motivo de por que ele quer a cabeça dessas pessoas. Então as coisas que ela faz num primeiro momento é ela simplesmente mentir pro rei. Ela faz um acordo, né, com as pessoas com quem ela tem que matar, e ela diz assim, olha, some daqui que o rei não vai desconfiar. E aí ela acaba fazendo isso com um personagem que é muito importante nesse início de livro, e depois um outro personagem que é o Archer, que é um personagem que vai crescendo no decorrer do livro por ele ter alguns segredos que envolvem outros personagens ali, e depois a gente meio que entende o que acontece, né, com ele. Mas esse início é isso, é ela caçando a cabeça dessas pessoas e ela se aproximando muito mais do Cole do que do Dorian. Então, a gente descobre um pouco desse passado do Dorian também, né? Da família dele, desse primo que chega ali, esse primo que a gente não sabe exatamente o que quer, mas que a Celaena tem uma desconfiança muito grande em relação a ele, porque como é que esse cara chegou aqui do nada, né? O que tá rolando com ele? E aí a gente vê que o Cole também tem uma desconfiança em relação a esse primo do Dorian, e as coisas meio que vão se desenvolvendo em torno desse núcleo assim. Só que esse é um livro onde a gente tem uma expansão muito grande do universo de Trono de Vidro. A gente descobre exatamente o que é Trono de Vidro. Porque no primeiro livro é uma coisa do tipo assim, ela tá ali competindo para virar a assassina do rei, para conseguir o perdão dela das minas de Endover, para ela não precisar mais trabalhar como escrava do rei. E aí, quando a gente percebe que o buraco, na verdade, é muito mais lá embaixo, porque a história começa falando pra gente que o rei meio que controla essa magia, então ninguém mais faz mágica nesse mundo, a mágica ela é inexistente. Porém, algumas coisas deixam a Celaena com uma pulguinha atrás da orelha, do tipo assim, o que é que o rei tanto esconde? Né? E aí a gente vai ter ela passeando por momentos do baile, a amizade dela com a Nehemia também acaba se fixando muito mais, e a Nehemia é quem meio que vai conduzir a Celaena pelo caminho certo, ou não tão certo, que ela tem que ir. Então, o livro ele tem um núcleo bem pequeno, a gente não sai muito do castelo, né? A gente fica mais parado ali naquele momento de tipo assim, ela tá descendo, indo pra biblioteca, ou indo pra tumba, ou tentando descobrir isso, ou fica vigiando outras pessoas, ou ela tem uns momentos mais introspectivos, assim, mas esse livro, ele é muito mais simples do que às vezes a gente pensa que uma história pode ser, porque o primeiro livro ele já é muito simples, ele é muito básico, assim, você não tem muitas reviravoltas. O livro de contos, mais básico ainda. Só que eu acho que o charme desse segundo livro, em especial pra mim, tá em ele ser básico, mas ele ter um desenvolvimento que você não espera que ele vá ter. Sabe? Porque você tá já acostumado com o primeiro e o livro de contos serem bem medianos, que quando esse livro ele vai acontecendo, você fica com aquela sensação de o que está rolando? E aí, uma das coisas que eu já anotei aqui é que a gente tem menção a uma pessoa. A gente tem menção a uma pessoa. E talvez, Manu, você já passou por essa parte, mas enfim. A gente tem menção a alguém. Eu me podando, né, pra falar. Alguém que está morto. Uma pessoa que é meio que uma lenda pra todo mundo ali.
Uma pessoa que, tipo assim, só existia nos tempos de magia, numa formação com uma família extremamente poderosa naqueles reinos, que é Aelin Ashriver Galatinias. A gente tem a primeira menção a esta pessoa. Assim, simplesmente jogada do nada, e você fica com aquela sensação de tá, ok, é só uma peça aqui, que pode ser que ela trabalhe, pode ser que ela não trabalhe, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas é logo no início que a gente tem essa conversa, se eu não me engano, é uma conversa da Nehemia com a Selena sobre isso, sobre o que a Nehemia precisa fazer, né? Porque de um lado a gente tem a Selena trabalhando para o rei para conseguir a cabeça dos inimigos, mas a gente tem a Nehemia ali, uma princesa que tá atrás de... Como posso falar isso? Ela tá em busca da liberdade do próprio povo, dessas pessoas que são escravizadas. Então ela tá ali para conseguir um jogo político e ela acaba confessando isso pra Selena, né? De que ela na verdade, precisa de ferramentas para ajudar a salvar o próprio povo. E ela acredita que quando ela tiver a união de outros povos, de outras pessoas e outros reinos, aí sim ela vai conseguir bater de frente com todo aquele aparato de coisas que estão acontecendo em relação a essas pessoas. E aí ela conta essa história pra Aelin, pra Selena, não dá. Ela conta essa história pra Selena sobre isso, de que existe e existiu as pessoas de Terra Sem, esse povo que sumiu, ninguém sabe mais onde é que estão, se estão vivos ou não estão. E aí, assim, acaba a história ali. Elas ficam nessa conversa muito básica, mas que lá no fundo, a gente tem uma coisa. A gente tem uma coisa ali. E aí, quando a Selena acaba entrando nesse jogo, né? Porque a história toda começa a andar quando ela conhece o. Quando ela conhece, não, quando ela vai visitar o moço lá, o segundo cara que ela precisa entregar a cabeça. E aí ela vê uns livros, umas marcas estranhas, umas coisas que ela não consegue ler, mas que ela acredita que talvez a Nehemia saiba. E aí esses livros, essas marcas, a gente acaba descobrindo que são as marcas de Word, né? São essas marcas que são extremamente antigas, que elas são detentoras de magia, elas conseguem revelar algumas coisas, e ela fica extremamente curiosa em relação a isso. E ela sabe que o Castelo de Vidro tem uma grande biblioteca, então ela imagina assim, bom, eu só vou encontrar isso numa biblioteca muito grande. Então ela vai lá, entra na biblioteca e ela começa a pesquisar algumas coisas. E ela vai encontrando algumas peças. Aí, numa certa noite, ela decide que ela vai ir um pouco mais fundo no castelo. E aí ela acaba encontrando um lugar que ela não sabia da existência, que é essas tumbas, né? São esses lugares extremamente antigos. E ela só faz isso porque ela quer tentar um contato de novo com a Helena. Para quem não lembra, a Helena no primeiro livro é essa entidade, é essa deusa que entra em contato com a Selena para dizer: olha, eu preciso que você me ajude a salvar essas pessoas. Só você pode conseguir me ajudar a salvar essas pessoas. Então você precisa ganhar e eu vou te ajudar a ganhar o torneio. E aí ela ganha. E aí ela fica com isso, de tipo assim, será que eu converso com a Nehemia para saber sobre isso? Ou eu vou atrás de alguém que num primeiro momento me estendeu a mão e me ajudou a chegar até aqui? Então, nessa busca dela pela Helena, ela acaba entrando um pouco mais a fundo no castelo, e aí a gente conhece um dos primeiros personagens que eu tenho assim um carinho muito especial dentro de Trono de Vidro, que é o Mort, né? Que é aquela não lembro como chama em português, mas aquele negócio da porta. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Tipo, o negocinho que você segura na porta e faz assim, tá, tá, tá. Não é a fechadura, mas enfim,
É o coisa que fica na porta. Isso, Aldabra, isso. E aí ela começa a conversar com o Morty para tentar descobrir uma forma de ela entrar em contato com a Helena. Só que o querido não vai revelar as coisas tão facilmente, porque assim, ele é é um objeto mágico, então assim, ele pode e deve muito brincar com ela, porque ele sabe quem ela é, o que ela quer, e ele não vai entregar as coisas muito facilmente. Então eles acabam tendo um embate, e eu considero esses pontos assim de embate da Selena com o Morty muito engraçados. Eu acho que ele é um personagem muito legal no decorrer da série. E aí a gente. E aí tem um momento muito engraçado que foi uma coisa que eu anotei aqui e eu vou ler exatamente, do tipo assim. É... O Morty rindo na hora que ela fala o próprio nome, já sabendo quem ela é de verdade. Porque assim, ela chega lá e fala o nome e aí ele dá uma risadinha assim. Você tem certeza, minha querida, do que você tá falando? E ela fica assim, eu não tô entendendo o que você tá querendo jogar comigo aí. Então, o Morty entrega muito, né, nesse início, nesse jogo de conversa entre os dois, mas ele também dificulta muito as coisas pra ela, porque por mais que ele saiba como encontrar a Helena, como ela vai fazer pra conversar com a Helena, ele não pode facilitar esse processo de encontro das duas, porque é uma coisa que a Selena precisa passar. Tem momentos na história que ela precisa chegar para aí sim ela ter um despertar dentro dela e conseguir conversar com a Helena. Mas o Morty, de fato, ele entrega tudo. E aí, na live de Lâmina da Assassina, eu lembro que eu comentei com vocês sobre as constelações, né? Sobre a questão do cervo, sobre as conversas que a Selena tinha olhando para as estrelas, sobre como o cervo é uma criatura muito importante na história. E aí, quando ela chega nessa tumba, uma das primeiras coisas que ela vê são as marcas dessas constelações, né? Ela acaba vendo essa lembrança de algo, né? E aí, por outro lado, a gente sai também desse ponto da Selena e a gente vai para outros embates. Então, por mais que o Dorian esteja totalmente apagado na história, eu considero uma conversa dele com a Nehemia muito importante, né? Porque a Nehemia chega para ele, eu acho que é durante o baile, se eu não me engano, e ela fala para ele assim: meu filho, você tem o poder de salvar essas pessoas, por que você não faz nada? Só você pode salvar essas pessoas. Qual que é o seu problema? Porque o Dorian, ele tá extremamente acomodado ali, como se ele tivesse numa espécie de transe, né? Porque ele fica ali debaixo das asas do pai, ele não confronta o pai como ele confrontou lá no primeiro livro. E a Nehemia acredita que, por ele ser essa ferramenta de contato entre ela e o rei, ele poderia simplesmente facilitar as coisas para ela. Mas ele não faz nada, ele fica extremamente acomodado. E quando vocês forem ler os próximos livros, vocês vão entender que toda essa acomodação tem um motivo. Do tipo assim, não é, a Sarah esqueceu de escrever o ponto de vista do Dorian. Não, tem toda uma motivação de o porquê isso acontecer. E enquanto o Dorian tá completamente perdido na dele ali, a gente vê essa relação amorosa, eu diria, se criando, um laço mais forte entre o Cole e a Selena. E aí é bom lembrar sempre que a Selena tá num processo de cura depois que ela perdeu o Sam, então ela meio que demora um pouquinho pra ter a girada de chave, né? Pra, tipo, perceber que o Cole quer realmente essa proximidade a mais com ela. E aí a gente vai vendo então a relação dos dois se desenvolver, a Selena começa a confiar muito mais no Cole para contar o que ela sente, né? O Dorian acha que por não fazer nada de ruim já é algo bom, não trabalha para mudança, sinto que ele tem medo do que viria a seguir.
Talvez porque ele já saiba o que vem a seguir, né? É esse o jogo das coisas. Quando eu falei pra vocês sobre os personagens serem muito duais, assim, né? De tipo, nem sempre eles estão do lado do bem, mas nem sempre eles estão do lado do mal também. Então, o Dorian, eu sinto que ele joga muito nesse ponto. E aí, quando a gente percebe que a Celina quer descobrir muito mais coisas, ela acaba indo para um lugar que vai trazer pra gente uma personagem muito importante que é Baba Pernas Amarelas. Baba Pernas Amarelas, essa bruxa que consegue ler o destino, que lê as cartas e acaba tendo um papel muito importante dentro desse livro, porque é ela quem vai trazer alguns questionamentos para Selena em relação ao que é que está acontecendo diante dos olhos dela e ela não está percebendo. Então, o Dorian se consulta com a Pernas Amarelas também, e é o primeiro vislumbre fora dos contos lá de Lâmina da Assassina que a gente ouve falar sobre o clã das bruxas, as Dentes de Ferro, as Pernas Amarelas, sobre essa batalha que existe entre esses clãs, né? Então, é um ponto importante para quem está relendo, mas também é um ponto importante para quem está lendo pela primeira vez. Porque as bruxas, elas são apresentadas pra gente mais especificamente nesse livro. No livro de contos, a gente tem essa conversa só da Celina com uma outra personagem em um conto, onde ela fala que ela foi salva pelas bruxas e as bruxas criaram ela. E no primeiro livro a gente tem assim, existem bruxas. E é isso. Mas nesse livro, a Pernas Amarelas acaba entregando muito do que a gente vai ver no futuro da série em relação às bruxas. Então, quem gostou dessa participação pode esperar muito mais. E as bruxas da Sarah em específico, elas são muito traiçoeiras, muito sanguinárias também. Então, agora, no próximo livro, a gente vai perceber um pouquinho disso. Acho que Herdeira do Fogo vai entregar aí alguma coisa. Por um momento eu jurei que essa Pernas Amarelas não. É outro clã. É outro clã. Eu percebi que não odeio o Dorian, só me enche o saco como ele ficava cercando a Selena no primeiro livro. É porque precisa se criar uma ideia de um conflito amoroso entre os dois, né? Entre o Dorian e a assassina do rei. Mas aí a assassina do rei talvez tenha um sentimento lá pelo capitão da guarda, porque o capitão da guarda tá extremamente apaixonado por ele. Eu acho que vocês devem ter percebido já nesse segundo livro que nenhum dos dois casais dá match. Nenhum dos dois casais funcionam bem, né? Porque o Cole e a Selena tem um empecilho entre os dois ali, tem algumas coisas que fazem com que eles não ornem direito. E o Dorian e a Selena também não tem a liga, né? Então dá pra perceber que, tipo assim, muito do romance que é feito é só pra ter mesmo, porque, tipo assim, não faz sentido nenhum. Mas eu também compreendo a motivação de, tipo, ela ter colocado ali, tentado desenvolver da forma mais básica possível, né? E eu acho que o que funciona entre esse triângulo amoroso, pra mim, na verdade, é a amizade. Eu acho que o sentimento de amizade, tanto da Selena com o Dorian, quanto da Selena com o Cole, funciona muito bem. Porque no Cole ela tem um sentimento de segurança, ela consegue confiar muito nele. Mas no Dorian ela tem um sentimento de responsabilidade, eu acho. Como se ela quisesse proteger esse príncipe que não consegue enxergar as coisas do mesmo ponto de vista que ela tá enxergando.
sabe? Então é como se ela tivesse com um o senso de responsabilidade e com o outro o senso de segurança. E aí ela fica trabalhando entre os dois. Mas dá pra você perceber na forma como ela se expressa, nas falas que ela tem na história, que o sentimento dela é puramente de amizade, mas ela tá nessa cura do Sam ainda que ela acaba tendo esse confronto de será que eu gosto mesmo do Cole romanticamente? Será que eu não gosto? Então fica esse joguinho, assim. O que me pega nesses livros é que lá na frente a gente percebe que Selena precisava passar por tudo isso pra fazer o que era necessário, inclusive o triângulo é o que vai manter os três no caminho. Esse relacionamento era... Exatamente, exatamente. Eu acho que às vezes a gente olha um triângulo numa história muito mais como ele sendo romântico, né? Do tipo assim, a garota precisa decidir entre esse e esse cara. Mas a gente, na verdade, quase nunca pensa que talvez essas duas pessoas sejam um alicerce para ela, né? Tipo, uma base firme para ela conseguir se reerguer e travar as batalhas que ela precisa. E no caso do Dorian e do Cole, é exatamente isso. Né? E nem é um spoiler do que vocês vão ver na série, mas dá para perceber até agora o quanto esses personagens serviram para ela como uma base de segurança e não como algo que, tipo assim, ela tivesse um desejo de se relacionar, que ela quisesse beijar o tempo todo. É claro que ela fica, tipo, pensando assim, ai, como ele é bonito, vou beijar esse moço de olhos azuis, não sei o quê. Mas é só um joguinho, sabe? Não tem uma profundidade nisso. E aí, quando a gente vê que a história vai seguir pro outro lado, aí você vai perceber o porquê disso ter acontecido. Eu acho que teria aproveitado mais se esse afeto entre os três não fosse com um fim romântico, pelo menos nesse começo, mas entendo também por que acontece. Pra mim, mano, hoje olhando a série, eu sinto que foi um processo de tipo, a Sarah criou esses personagens, ok. Ela sabia até onde essas histórias iam ir. Mas sabe quando a gente tá assistindo uma novela e o autor da novela tá escrevendo a novela ao mesmo tempo em que ela tá indo ao ar? E aí a novela acaba passando por várias fases e o público abraça muito mais um casal do que o outro. E aí o casal que era o inicial, o autor acaba percebendo que não é aquilo que o público quer. Pra mim foi muito isso. Esses dois primeiros livros, esses três na verdade, né? Primeiros livros falam muito sobre isso, de como ela queria uma coisa, tentou, mas não vingou, entendeu? E aí quando a gente passa por esse processo de tentativas e descobre que existe algo lá pra frente, aí as coisas começam a fazer muito mais sentido. Afinal, nunca foi sobre a Selena escolher um outro, e sim ela se descobrir e aceitar a si mesma. Exatamente, Tatá. Exatamente. Exatamente. E aí, falando entre linhas, porque a Manu não chegou no final ainda, e acho que muita gente que também não deve ter lido tudo, nesta altura do campeonato, o final desse livro, o que acontece e o que Selena vai fazer daqui pra frente mostra isso. De que nunca foi sobre ela escolher o Dorian ou sobre ela escolher o Cole, mas sobre ela se escolher e tentar descobrir um pouquinho mais de si. E é isso, o terceiro livro é essa jornada pessoal dela, sobre ela voltar e confiar nela mesma. Ó, parafraseando Andriele. E tem uma outra coisa também que eu não tinha percebido, que assim como a Nehemia traz pra gente muito do que vai acontecer na série em relação à parte mágica, quando a Selena volta lá pro mercado e vai conversar com a Pernas Amarelas de novo, a Pernas Amarelas coloca mais pulguinha na cabeça dela. Ela coloca mais algumas coisas que a gente vai ver na série
mais alguns pontos ali que a Sarah simplesmente só joga, e é legal ela jogar isso porque não é o momento de ela trabalhar, mas ela já vai plantando, né? Tanto a batalha entre clãs, quanto essas criaturas que estão voando, né? Que tem um momento onde eles falam que tem ouvido essas asas batendo ao longe, mas ninguém sabe o que são essas asas. Então fica tudo pairando entre essa ideia de ser ou não ser, eis a questão. Ia ficar meio complicado um relacionamento com qualquer um dos dois, sendo quem ela é também. Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse ponto é muito, muito, muito importante. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou dar o número do capítulo para vocês, então quem quiser abrir no livro, pode abrir. Capítulo 25. É um capítulo de uma página. Um capítulo de uma página onde a gente vê ali algo acontecendo. Não é simplesmente uma conversa da Selena com outra pessoa, mas uma conversa de duas personagens que a gente não tinha o ponto de vista ainda, tá? E é aí que eu considero que a chave do livro gira. E era uma coisa que eu não tinha percebido na primeira vez que eu li. Eu acho que eu devo até ter lido esse capítulo e achado assim, deve ser só a continuidade de uma coisa. Mas agora, sabendo tudo o que acontece na história, você vê quem são essas duas personagens, tá? A conversa, ela é basicamente assim: a gente tem esta pessoa, o príncipe é a única forma da gente fazer isso. E aí a outra pessoa diz, mas ele não vai fazer. Ele não tem capacidade pra fazer isso. E aí a outra personagem diz, então a gente vai ter que ir pra ela. E aí a outra diz, como assim? Ela não está pronta ainda. Ela não sabe nada do que está acontecendo. E aí o que a outra responde? Ela vai encontrar uma forma. Ela sempre encontra. Eu fiquei assim, véi. Perfeito. 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 Já falei isso? Perfeito. Porque, tipo assim, tem uma conexão tão forte. Eu fiquei pensando depois desse capítulo com algo que acontece lá em Império de Tempestades. Eu falei assim, cara, com todo respeito, puta que pariu, eu fiquei assim. Porque as coisas se conectam tão bem, elas fecham tanto um ciclo que você fica assim, cara, que ridícula essa mulher, ela é muito inteligente. Sabe? Eu fiquei assim, cara, tu é muito boa, meu Deus do céu. Ela amarrou muito bem. Tanto que, tipo, se você tá lendo pela primeira vez, não tem como vocês perceberem, porque não é uma obrigatoriedade vocês perceberem essas coisas. Porque quando você tá no fluxo narrativo e você tá tentando entender o que tá acontecendo ali, você vai ler um capítulo desses, você vai ficar assim, tá. Porque depois isso não volta. Isso não volta, a gente não tem a opinião e a conversa de novo dessas duas criaturas. Mas se você tá relendo e você sabe o que acontece daqui 3 livros, você lê esse tipo de coisa e tu fica assim... Mulher. Mulher. E aí o que acontece depois disso? Acontece algo muito importante. Que é o Dorian descobrindo ali e, obviamente, saindo do jogo, porque ele acaba vendo
E a Selena e o Cole já estão juntos, então ele decide que ele vai deixar a Selena viver o amorzinho dela lá com o Cole. Então ele deixa tudo de lado e a gente tem um ponto crucial dentro da série de Trono de Vidro, que é a morte de Nehemia. Nehemia foi assassinada. A única pessoa com quem Selena Sardothian podia contar está muerta. Se foi. Nehemia é brutalmente assassinada. E a gente vê de novo isso como um gatilho pessoal para Selena ir atrás, né, do que e de quem fez isso. Porque a gente sabe que a Nehemia representa, entre aspas, tá, um pouco do que ela sofreu com o Sam, né? E isso é um jogo que ela tem na história e a jornada dela fala muito sobre isso, de quanto mais ela ama, quanto mais ela se aproxima de alguém, mais fácil é ela perder essa pessoa. E a Nehemia era isso, ela era a única pessoa que, de fato, eu acho que a Selena sentia que podia entender ela, e de repente ela se vai, né? Então a Nehemia deixa essa ideia pro Dorian de que ele precisa ajudar o povo dela. Ela implora na noite anterior à morte, eu acho, ou na noite que ela morre, eu não vou me recordar agora, pra Selena salvar o povo dela, né? E aí a Selena fica tipo assim, pra que você tá me dizendo isso? Vai dar tudo certo, seja lá o que você vá fazer. E aí elas têm, né, uma discussão entre elas que acaba pesando todo o sentimento, então a Selena fica com essa culpa dentro dela, mas a partir do momento que ela se vai e a gente não tem muitas explicações do que aconteceu, a Selena começa a caçar quem possa ter matado ela. E aí ela vai pra cima do Asher, né? Ela, por algum motivo, ela tem essa ideia de que foi o cara que matou. E aí ela começa a ir pra cima dele, ela começa a fazer questionamentos, e aí a gente descobre uma espécie de passada de perna ali de Cole em relação a Nehemia, né? Algo estava acontecendo ali por trás dos olhos da Selena e ela não estava entendendo, né? Então a gente vai ter esse jogo entre eles e novamente ela vai se deixando levar pela vingança, ela fica extremamente sanguinária, então ela perde um pouco desse controle, eu diria. A cena da cabeça é muito boa. E a cena dela indo atrás do Cole e depois indo atrás da Nehemia e ver ela o tempo todo fazendo comparativo com a morte do Sam é horrível. Sim, é exatamente isso. Porque pra ela é uma sensação horrível, né? De tipo assim, eu tava tão perto de conquistar o que eu queria, de ter uma vida de fato plena pra mim, que eu perdi uma pessoa que era importante. Né? E aí tudo isso tá acontecendo enquanto a Selena tá lá tentando conversar com o Morty, tentando encontrar com a Helena, descobrindo mais sobre essas chaves de Word, sobre essas marcas, sobre a constelação do cervo, sobre o que isso significa para esse povo. E aí a gente tem outra jogada no meio, que é simplesmente uma palavra féricos. Uma palavra assim que ela descobre, ela fica assim, nossa, mas esse povo não estava morto há muito tempo. Esse povo não tinha desaparecido. Pois então. Pois então. Eu ainda entendo o ponto do Cole. Acho que a reação da Selena foi um pouco demais de odiar, queimar tudo. E mesmo sabendo na real, no fim, continuar sem confiar nele. É porque, é que nem eu falei, o Bebel, a Selena, e a gente falou isso na live também de Lâmina, a reação dela
às vezes é um pouco explosiva demais, é um pouco exagerada demais. Porque a Selena ela não consegue sentir um ódio. Se é que podemos dizer que ódio existe nível de ódio mediano, pouco, enfim. Ela não consegue sentir uma coisa que é humanamente possível de se sentir. Tudo que ela sente é extremamente exagerado. É tipo assim, ou morre, ou morre. Tipo, não tem pra ela uma passadinha na mão, um perdão, assim, não, ela vai com tudo. E aí é o que acontece, né, lá em Lâmina, quando ela descobre que o Sam morreu, ela vai pra cima de todo mundo, ela quer matar todo mundo, e tá assim, pouco se importando de quem é filho, se vai deixar alguém, por que que essa pessoa tá ali, não sei o quê. Não, ela só quer matar todo mundo. E aí, quando rola isso com a Nehemia, e ela percebe que o Cole tá, de certa forma, metido no meio dessa história, ela também não quer saber, ela não confia mais nele, ela já não quer mais nada com ele, e o Cole tenta explicar pra ela o que que tava acontecendo, mas ela não quer ouvir, entendeu? Então, tipo assim, ela tá tanto faz como tanto fez pro que aconteceu, mas de fato ela não tem um momento de pensar e se tranquilizar, assim, pras coisas, né? E, e é isso, então ela vai começar a desbravar mais coisas, e a partir do momento que a gente tem a morte da Nehemia, a história começa a crescer e se acelerar, né? Você percebe que tem muita coisa acontecendo, que tem muita coisa rolando ali no meio, e eu acho que outra ponta que a gente pode já falar é sobre a cena que acontece lá nas tumbas, né? Do dia que a Selena tá lá completamente tentando descobrir mais sobre as marcas, ela descobre esse calabouço com várias prisões, com várias coisas, e tem algo atrás dela. Ela não sabe o que é esse algo, ela fica dizendo pra ela que é um rato, né? Aí um rato. Um ratinho passou aqui, kkk. Só que as coisas vão escalonando tanto que ela percebe que não é um rato. Né? Primeiro ela descobre essa prisão, né, nessas tumbas, que é em forma de labirinto, que tem algumas coisas escondidas ali dentro, coisas que o povo, né, não sabe que o rei esconde ali embaixo, e ela começa a cada vez descer mais nessas tumbas. E aí a gente tem, eu acho, um dos momentos de ápice nesse final, que é quando ela precisa lutar com o que é que esteja lá embaixo, né? E aí o Dorian chega para ajudar ela, o o Cole vem depois, e aí ela percebe algo que ela não tinha percebido antes, que o Dorian tem magia. Mas como é que a magia pode existir ali? Como é que ele pode ter magia se o pai dele proibiu a magia? O que está acontecendo? Né? Então, esse ponto para mim é completamente uma virada na história, porque a gente vai começar a descobrir mais dessa mágica. E aí ela até lembra sobre uma conversa que ela teve com a Pernas Amarelas lá no mercado, onde ela fala assim: eu posso te vender o segredo do rei por uma moedinha a mais. E aí ela diz assim: não quero saber o segredo do rei, não quero saber o segredo do príncipe. E aí ela descobre depois que é essa magia. Esse ponto de virada ali no Dorian que ela não sabia que ele tinha. Espírito sedentário vendo a Selena descer aquela série de escadas. Ela fazendo o cardio dela na descida das escadas. É normal. E se vocês prestarem atenção, na hora que ela conversa com a bruxa também, a bruxa fala sobre um outro povo,
que duelava com os feéricos, que era um povo extremamente do lado negativo, né? Que eram os Volk. E aí a Selena fica se perguntando se o que tinha lá dentro desse labirinto, nessas tumbas, eram Volks ou não. Então as coisas começam a sair muito mais do terreno, né, do físico, assim, da questão de uma fantasia que não se baseia tanto na magia e acaba indo para um lado onde a magia ela é extremamente relevante para a história. Eu tô lendo uma coisa aqui, peraí. Ah, sim. E aí, meus caros amigos, a Baba Pernas Amarelas é a nossa Cris Flores da atualidade. Tá? A nossa Cris Flores da atualidade, o Fofocalizando com essa querida, criam outras coisas. Que é o Cole começar a ficar desconfiado da Selena. Ele pensa assim, cara, não é possível essa querida ser assim. Tem alguma coisa errada, né? Porque na hora que eles estão juntos lá nessa tumba, onde eles estão tentando se salvar dessa criatura que ninguém sabe o que é, e aí o Dorian usa a magia dele, a Selena pede por um livro. Um livro que o Cole consegue pegar e ela simplesmente lê o livro. Um livro numa língua antiguíssima e ninguém mais sabe, uma língua quase que morta, como é que essa garota, que era uma escrava nas minas de sal de Endover, chega simplesmente aqui, vence, vira campeã do rei, traz pessoas mortas, que na verdade ele descobre depois que eles conversam que ela estava mentindo, e ele super apoia ela. Como é que ela tá conseguindo desvendar essas coisas? É claro que a gente sabe que ela tá conseguindo porque ela conversou com a Nehemia falou que ia ensinar ela, não sei o quê. Mas quando ela vai ler nesse momento de perigo, algo muito mais forte acontece dentro dela, que é que eu falei pra vocês, esse despertar. Então o Cole disse assim, não, vou pesquisar quem que é essa querida de verdade. E aí ele tenta descobrir mais sobre esta linhagem, né? Essa linhagem dela. E aí agora, para quem não quiser tomar spoiler, para quem ainda não leu o restante do livro, eu já vou dizer que agora eu vou entrar nas páginas finais, né? Onde acontece muita coisa, então cuidado, tá? Mas uma das coisas que eu queria que a gente conversasse também é sobre o pai do Cole, né? A gente descobre que o Cole ele é herdeiro de Aniel e ele tá ali trabalhando pro rei, mas ele tem alguém a quem responder, né? E o pai dele chega lá e diz assim: meu filho, você vai ter que fazer alguma coisa, você não vai se casar com ninguém, você tem as suas dívidas comigo. E o Cole acaba tendo esse contraponto em relação ao pai dele, que eu acho que é um personagem muito importante e que a gente vai ver muito dessas conversas que eles tiveram acontecendo lá pra frente, mas em Torre do Alvorecer, que é o livro propriamente dito desse personagem, né, onde a gente vai ter meio que só o ponto de vista dele. Então acho que essa conversa e a aparição desse personagem foi muito importante. Na verdade, eu nem lembrava que o pai dele aparecia, que vinha cobrar coisas de Aniel para ele, mas que depois vão ser muito importantes para a história. E agora, eu acho que a gente pode entrar no momento tão esperado, naquele momento mais caótico das coisas, que são as revelações finais de Coroa da Meia-Noite, né? Porque
a gente tá tudo muito bem separadinho ali. E uma coisa que eu também não tinha percebido é que nesse segundo livro a gente já tem a conexão dos protagonistas com os deuses. Porque a gente tem ali a Selena com a Helena, né? E a gente tem também uma cena muito curtinha do Dorian com o Gavin, né? Que é o primeiro rei de Adarlan. Eles têm ali uma conexão entre eles, onde a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas mostra como se Gavin estivesse de um lado, Helena estivesse do outro, e a Selena e o Dorian não estivessem batalhando pela mesma coisa. Obviamente que eles não sabem, obviamente que ele não contou pra Selena sobre o Gavin, mas que é algo que demonstra pra gente que vai existir um confronto futuro entre esses dois lados. Então, eu acho que esse é um ponto muito legal, porque a gente até o momento só conhecia uma deusa, né? A gente só tinha a Helena como alguém que estava ali para salvar as pessoas, mas agora a gente tem esse primeiro rei de Adarlan aí, esse primeiro cara que fez muita coisa, onde a gente não tem muita certeza nesse segundo livro se o que ele fez foi totalmente bom ou totalmente ruim, mas que já planta muito para a história de algo que vai servir pro futuro, assim. E aí para mim é aquela virada de chave que eu aplaudo até hoje, que foi o que me fez dar 5 estrelas pro livro pela primeira vez e o que me fez dar 5 estrelas pro livro de novo agora, que eu acho que é algo muito bom, muito positivo pro livro. E se você perceber, é dito desde o início da história, né? Quando a gente tem a menção a esse povo, que são os feéricos, que existiram há muito tempo, quando a gente tem a menção a esse reino, a essas pessoas e essa família que desapareceu aí, ninguém sabe. E aí o Cole acaba descobrindo que a Selena não é simplesmente é, uma pessoa que sabe lutar. Ele descobre que a Selena é feérica. Ou seja, ela tem dons, ela tem magia, mas pra ele os feéricos tinham desaparecido há muito tempo. Então, tipo assim, como é que a minha filha aqui, essa querida, é feérica? O que essa menina tá fazendo perdida aqui? E aí, a partir do momento que ele descobre que ela é feérica, né? Porque ela usa o dom dela num momento onde ela tá confrontando o Archer lá, inclusive o queridão vai embora. Um beijo para Archer, né? Se foi, morreu também. Ele percebe que todas as dúvidas que ele tinha em relação a ela se confirmam extremamente certeiras. E eu gosto muito dessa parte porque é tudo tão bem feito nesse segundo livro que você meio que. Eu, pelo menos, não desconfiava na primeira vez que eu li, sabe? Eu não tinha essa ideia de que ela podia ser feérica. Claro que o livro estava falando muito, entregando muitas coisas, e talvez isso ficasse até meio óbvio, eu acho, para muitas pessoas, mas para mim não ficava na cara que ela podia ser feérica. Então, no embate que ela tem com o Archer, que o Archer fala sobre a Nehemia e ela simplesmente explode e vai pra cima dele e solta um pouco dessa fúria, que tipo assim, ela começa a meio que se transformar, né? As orelhas ficam mais pontudas, os dentes começam a aparecer mais evidentes, assim. E aí o cara descobre assim, a queridona é feérica. A queridona é feérica, entendeu? Fiquei em choque com a transformação dela, pique lobisomem cheia de dor. Então, é porque a magia tá adormecida, né? Ô Flash, dá um tempo. Dá um tempo.
a magia tá adormecida. E aí ela tem esse surto, assim, de dor com relação à transformação dela. Tinha outra coisa que eu tinha notado aqui. Acho que é isso. E aí a gente também, enfim, descobre quem realmente matou a Nehemia e o que aconteceu e tal. E a partir desse ponto onde a gente descobre e o Archer morre e a Selena se transforma, a gente tem uma corrida na história, né? Porque agora a gente precisa encerrar um momento. E aí a Selena também fica meio surpresa com isso. De o que aconteceu com ela. Ela começa a pesquisar nos livros sobre esse povo de novo. Ela começa a lembrar de algumas coisas. E aí a gente entra num ponto que para mim é muito importante e fala e conversa muito com o que a gente estava falando agora no início da live, que é ela aceitando quem ela é e tentando ir atrás dessa herança dela, do que quer que possa ter acontecido no passado dela. Então, o final do livro é basicamente a Selena saindo ali de Adalan e indo. Isso, vai, multa aí. E indo para uma viagem que é todo o plot do terceiro livro. Então, o terceiro livro, ele é sobre isso, é sobre essa descoberta, sobre essa jornada dela em relação ao passado dela. E aí a gente vai ter que ler para saber o que acontece, mas aí a gente tem também um momento que eu dei uma risada muito alta, porque ela vai se despedir do Cole depois de tudo que aconteceu e ele simplesmente solta um eu te amo pra ela. E aí ela diz assim, desculpa. Aí eu fiquei, porque, porque é basicamente o que aconteceu lá em Lâmina da Assassina, né? O Sam chega pra ela e diz assim, eu te amo. Aí ela diz assim, eu odeio arrumar as malas. Aí agora vem o outro e diz pra ela assim, eu te amo. Aí ela simplesmente responde, desculpa. Então, é um ponto que ela não sabe realmente expressar o que ela tá sentindo. E por conta do que aconteceu, né, dessa traição do Cole, dessa questão com a Nehemia, ela meio que não tem o que falar de volta pra ele, né? E aí a gente percebe que a história nunca foi sobre um romance entre eles. Ele nunca foi sobre ela escolher um par, mas sobre ela se descobrir mesmo, né? Sobre ela saber quem ela é, saber o que ela quer de fato. E eu acho que conforme ela vai tentando também nesse final se encontrar com a Nehemia para conversar com a Nehemia, né? Tipo, da mesma forma que ela conversa com a Helena, enfim, com esse espírito. Não pode, Manu. Como elas vão se encontrando ali, ela quer pedir desculpas para Nehemia. E aí, conforme ela quer pedir desculpas para Nehemia, ela acaba descobrindo mais coisas sobre ela. Então, assim, o que tá acontecendo? Né? O que tá acontecendo? E aí o livro termina com aquele momento clássico. É um dos momentos, assim, que para mim é trilha de cinema. Isso para mim é, assim, cinema. Que é o Cole lendo documentos, pesquisando e pesquisando e pesquisando, olhando para a árvore genealógica e ele descobre que Selena não é apenas férica. Ela também vem de uma linhagem extremamente poderosa, a linhagem dos Ash River, a linhagem dos Galatinias. E aí o livro termina com Selena Sardothian nunca foi Selena Sardothian. Selena, na verdade, se chama
Alien, Galatinias, Ash River, a princesa perdida de Terra 100. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, quando isso acontece é simplesmente assim, ó. Cara, velho, é muito bom, é muito bom. Porque, tipo assim, agora, relendo, eu percebo, tava muito na cara, né, gente? Porque, tipo assim, até agora a gente conversando aqui, quando eu falei lá no início que falava sobre a Alien, que falava sobre esses féricos, que quando teve a conversa com a Baba Pernas Amarelas, falou sobre isso, cara, tava muito, muito na cara. É tipo assim, a Sarah foi lá e deu uma esfregada, assim, na nossa fuça, que tipo, e aí, quando o Cole descobre, é tipo bizarro. E aí eu disse assim, gente, eu dei uma sorrida, aqueles, né? Uma sorrida quando eu li a última frase, porque é muito, 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 muito engraçado. Muito, muito, muito. Tipo, inclusive eu errei, eu sempre inverto a ordem, né? Selena Sardotian era Alien Ash River Galatinias, herdeira do trono e rainha de Terra 100. Cara, é muito bom, porque aí a sequência disso é tipo assim, ó. Selena era a rainha pedida de Terra 100. Kaol ficou de joelhos. Nossa, é tipo assim, épico. Épico. Não tem, não tem outra explicação. Não há outra explicação a não ser épico. Era um momento que, se fosse um filme, todo mundo ia ficar extremamente apavorado. Ia terminar assim com estilo Bella Swan em, em Amanhecer Parte 1, que no final ela vira vampira, né? Tem a transformação. E essa é a Selena abrindo os olhos, o Cole lendo a frase em voz alta. E aí a Selena já no barco, indo pra. Acho que ela tá indo pra Iliwi, né? Iliwi. E aí termina assim. Cara, a herdeira. A rainha pedida. E aí, isso já dá pra fazer uma conexão com aquele capítulo 25 que eu falei pra vocês. A discussão entre aqueles duas personagens é porque elas já sabiam quem ela era de verdade. Na hora que o Mort pergunta pra ela, ele já sabia que ela era a herdeira perdida. Só que a Selena, ela não tinha noção alguma. E ela, assim, termina o livro, quem tem noção é o Cole. Ela não sabe nada sobre quem ela não sabe que ela é essa herdeira, que ela é a rainha do trono de Terra Sem. Tipo, ela não tem noção alguma. E quando ela descobrir, quando as coisas se encaixarem na mente dela, aí o pau vai comer. O gato tendo que aceitar que não tinha como eles ficarem juntos. Sim, exato. Eu amo o fato do final, o Cole literalmente fez uma coisa certa, mandando a menina pra terra da família dela. Sim. Todo mundo sabendo que ela era e a bonita ainda, Selena Sardotti. Sim, eu ficava assim, minha filha, que Selena o quê? Alien Galatinias. Não, Alien Ash River Galatinias. Que mané Selena Sardotti? Entendeu? Que mané Selena Sardotti? Não tem pra que isso. Não tem pra que isso. Agora a gente já pode voltar a chamar ela pelo nome certo. É uma coisa que muita gente não se importa de saber. Mas pra mim, o não saber quem ela era de verdade tornou a história muito melhor. Torna o processo de ler o livro muito mais gostoso, assim, né? Porque você descobre junto com a personagem ou com os personagens que estão ali quem que a Krida é. E aí todo o segredo do livro tá nisso, né? Da gente saber o que ela vai fazer a partir de agora. Porque se de um lado a gente tinha a Nehemia implorando por uma ajuda, dizendo, só a união dos povos, só o povo de Terra 100 conseguiria
ajudar a gente nessa batalha e tal. Sabendo que agora eles têm uma herdeira e esse levante vai acontecer, sabe? Não tem mais o que fazer. Até quando a Celaena sai do castelo no dia do aniversário da morte dos pais e a Nehemia disse que já sabia, eu ficava muito confusa. Essa releitura foi um sabor. Sim, sim, porque, tipo, a Celaena, ela tem essa lembrança de ter pedido os pais. Tem. Mas ela não. Ela não sabe que ela é a herdeira do trono. Ela não tem noção alguma. Eu acho que ela sabia quem ela era, mas como ela poderia aceitar, nada restou pra ela ali. Muito pelo contrário, ela estaria em perigo real. Eu acho também que a gente tem uma coisa a se levar em conta, né? Como ela viu os pais serem mortos, eu acho que rola essa coisa do transtorno pós-traumático, né? Então ela se renega a aceitar e ela acaba colocando um novo nome pra ela. E ela passou tantos anos sendo Celaena Sardothien que, tipo assim, pra ela ser a Aelin não é mais uma realidade. Ela não se importa mais com esse trono. Porque se esse trono falhou em proteger a família dela, a família que ela tanto amava, ela não quer carregar esse trono nas costas. Ela não quer ter essa coroa cheia de sangue. Né? Ela não quer ter isso pra ela. E aí a gente pode fazer um jogo desse final com o título do livro, Coroa da Meia-Noite, né? Porque muitos de vocês acho que sabem, mas Trono de Vidro é uma releitura de Cinderela, né? E o que acontece quando dá meia-noite e a Cinderela precisa voltar? Ela cai naquela realidade, né? De que, tipo assim, eu nunca vou poder me esconder de quem eu realmente sou. E o livro termina com isso, a Celaena descobrindo que ela precisa ir atrás da família dela, o Cole descobrindo quem ela é de verdade, a gente percebendo esse passado, e aí eu acho que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E para quem já leu, a gente tem nomes importantes que foram citados nesse livro. Eu vou deixar só um aqui, que é Maeve. Este nome tão querido. Esse nome tão importante pra série Trono de Vidro. A titia, né, queridos? A titia. Tem a menção a ela ali. E eu dei uma risadinha porque, enfim. Muitas coisas. Muitas coisas em relação a esse nome nos próximos livros. É muito engraçado, porque, tipo assim, eu sei muito do que acontece, eu já li tudo. E aí não posso ficar falando tanto, mas é ponto de atenção. Ponto de atenção. Ela mudou a personalidade dela, se agarrou na dor e no ódio dela, ainda mais porque ela foi treinada pra ser assassina e pra se defender também, com certeza. Com certeza. E aí eu fico com essa coisa pra dizer pra vocês, assim, eu acho que a minha releitura do primeiro livro foi boa e do livro de contos também foi boa, mas reler Coroa da Meia-Noite pra mim, assim, cara, foi ótimo. Tipo, eu tinha a sensação do quanto eu amava e gostava desse livro, mas eu acho que reler agora e perceber o quão bem construída é essa história, o quanto de ação planejada a gente tem ali, eu fiquei assim, que sabor, sabe? Chega a manteiga derrete quando você descobre tudo. Chega a manteiga derrete. E aí agora sim a gente passa por esse momento onde eu acho que não vai mais ser unanimidade entre vocês, porque o terceiro livro, ele é um pouquinho complicado. Para quem não gosta de desenvolvimento de personagem, esse terceiro livro aqui ele vai ser cansativo. Não sei se vocês já estão lendo, se vocês vão começar este pequeno calhamaço de mais de 500 páginas. Mas ele é isso, ele é muito
Selena, que não é mais Selena, que é Alien, Ash River Galactinias, viajando de barquinho, descobrindo mais sobre a vida dela, conhecendo novos personagens. Então anotem nomes aí. É o livro onde a gente vai conhecer Maeve. É um livro onde a gente vai conhecer Lorcan, né? E é um livro onde a gente vai conhecer Rowan. É um livro onde a gente vai conhecer Rowan. E aí a gente vai ter esse contraponto entre a viagem, o que tá rolando lá, mas também o que tá rolando no castelo. Porque a Aileen foi sozinha pra lá. Dorian e Cole estão no castelo. Então algo vai começar a se movimentar ali no castelo também. Então esse livro é muito bom por isso. Porque ele divide, né, esses dois lados e ele te dá uma profundidade muito boa. O Rowan finalmente vem aí. Finalmente. Esse livro eu amo e eu odeio, porque esse livro me faz ficar com raiva dele, né? Me faz ficar com raiva dele por conta do que, enfim, ele faz na história. Mas ele vem aí. O bonitão vem aí. Vem aí pra causar muita treta. E ela também vem aí. A maioral. A impecável. A perfeitinha. A maravilhosa. Manon. Bico de Ferro. A gente vai ter um novo ponto de vista nesse livro, que é a Manon, já que a gente teve muitas coisas sobre bruxas e bruxas e bruxas, tá na hora da gente conhecer um ponto de vista das bruxas. E é o clã das Bico de Ferro que vão trazer pra gente esse ponto. Eu acho que é uma personagem que vocês vão gostar muito. Ela e a Selena são extremamente fortes, mas elas são o oposto uma da outra. Eu acho que dá pra dizer que se a Selena, se a Aileen é alguém que vocês acham extremamente poderosa, fodona, não sei o quê, esperem até conhecer Manon. Abraxos, também vamos conhecer Abraxos nesse livro. Ai, como eu amo! Ai, como eu amo! Ai, velho, excelente, excelente, excelente. Tem muito. Nossa, tem muito personagem bom nesse livro. Eu vou ler Herdeira do Fogo em um dia só pela propaganda que fazem dos personagens. Não, não sei se você vai ler em um dia, não. Adrian também é alguém que a gente vai conhecer. Vocês lembram dele? Cara, esse livro tem muito personagem novo. Tem muito personagem novo. Quero Manon arrancando corações com essas unhas dela. Eu tô muito doido pra gente passar por esse livro e ir pra Rainha das Sombras, porque Rainha das Sombras é... Putz. Nossa, é muito bom. É muito bem feito esse livro. Acontece tanta coisa. É nesse livro que toda a magia de Trono realmente começa. A gente tem umas migalhinhas ali em Coroa, mas nesse terceiro agora é esse. Dos 8, qual o meu preferido? Eu acho que eu tenho um top 3, assim. Eu acho que O Reino de Cinzas é o meu primeiro lugar, porque eu acho uma conclusão muito boa. Depois eu amo Rainha das Sombras, que fica em segundo. E pra mim, o terceiro é Herdeira do Fogo, no meu terceiro lugar. Eu, às vezes, tenho uma batalha interna, assim, entre Herdeira do Fogo e Império de Tempestades, porque eles são muito bons, assim. Mas tem umas cenas em Império de Tempestades que eu não curto muito. Entendeu?
Mas é isso. Pra mim, o último lugar de tudo sempre vai ficar o livro de contos. Sempre vai ficar o livro de contos. Mas o meu top 3 é esse: é Reino de Cinzas, é Rainha das Sombras e Herdeira do Fogo. Que fogo é esse? Que herdeira é essa, né, meus queridos? A gente vai descobrir nesse terceiro livro. Eu acho que a nossa discussão de Herdeira do Fogo vai ficar pro dia 8 de abril. Acho. Não tenho certeza. Porque como ele é um livro grande e deu uma atrasadinha na nossa discussão, eu acho que tá tudo bem. Dá mais uma semana, até porque muita gente aproveitou essa semana que eu atrasei pra também, enfim, ler o livro. Eu acho justo. A gente ter uma semaninha a mais. Mas aí vai dar pra gente conversar sobre tudo de novo, pontuando tudo que precisa ser pontuado. E agora estão liberados a nunca mais falar Selena, apenas o nome verdadeiro dela. Eu acho lindíssimo, inclusive. Alien Ash River Galatinias. Eu agradeci muito ter atrasado, consegui só terminar graças a isso. Mas agora tem que cuidar, porque os livros eles vão aumentando muito. E aí, se vocês perdem o timing, assim, as coisas vão dando uma desregulada, porque os livros vão ficando muito, muito grandes agora. Acho que esse aqui e o Herdeira do Fogo ainda tá de boa, mas depois é uns deuses acuda, porque tudo mais de 600 páginas. Pode voltar, Manu. É isso. Eu espero que tenha sido divertido para vocês lerem, para quem leu pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado das revelações. Para quem releu, eu espero que vocês tenham amado mais ainda, porque não tem como não amar, né? Não tem como não amar esse retorno para esse mundo que é tão legal. E aí agora a gente segue com o terceiro, então. Eu espero que vocês gostem também do terceiro, e aí quando a gente conversar sobre ele, tiramos todas as dúvidas. E é isso. Eu amei reler esse livro, não lembrava o quão bom era. É muito bom, né, Tatá? É muito bom. E o legal é que, tipo, só cresce isso, né? Só cresce esse bom desenvolvimento das coisas. Pra mim, assim, não tem agora... Não piora nada agora. O que tinha pra piorar, já foi. Sabe, tipo, não é como se a gente regredisse agora. O que deu, agora, só daqui pra cima. Coroa abriu um monte de pontes para os próximos. Sim, ele é um livro que ele conversa com o terceiro, que ele conversa com o quarto, que ele conversa com o quinto, com o sexto também. Ele só não conversa tanto com o Reino de Cinzas, né? Porque é o final ali, então ela não plantou tanta coisa do final de Reino de Cinzas aqui. Mas ele conversa com todos os outros. Com todos os outros. E são pequenas coisinhas, né? Que, tipo, são jogadas e vai amarrando depois. Agora o sofrimento tá liberado. E anotem as conexões entre o livro e outro, porque tem vários. Tá bom? Até mais.